Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Ilumina. Sou Renato Queiroz e este é o Ilumina Notícias, uma conversa semanal sobre o setor energético. Você também tem uma opção de ouvir esse bate-papo no podcast do canal Ilumina. Hoje vamos conversar com o diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética, o INE, o engenheiro Pietro Herber. O Pietro, amigo nosso de muitos anos, é um especialista em economia de energia, política energética. E hoje eu sugeri ao Pietro conversarmos sobre o tema do papel da eficiência energética nesse momento em que a economia das nações foram atingidas com a Covid-19. O Pietro é engenheiro, como eu já falei, mas tem uma vasta experiência. Ele trabalhou no BNDES, trabalhou também no IPEA, em área de energia, né? A Eletrobras, muito tempo, depois foi consultor, ou junto, enfim, do Banco Mundial, do BIRD, do BID, lá do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também teve a sua participação no Comitê Brasileiro do Conselho Mundial de Energia e, atualmente, é o diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética. E ele fala, escreve, está sempre participando em temas relacionados, como eu falei, em política energética, economia da energia. Eu já vou agradecendo ao Pietro por essa oportunidade e já começo passando a palavra fazendo uma questão para o Pietro. Pietro, estamos assim numa crise sanitária e econômica séria, né? E eu quero saber de você a oportunidade do setor energético nesse pós-pandemia. Afinal, a substituição de fontes fósseis por renováveis, isso já está incorporado, vamos dizer, nas mentes de uma boa parte da sociedade. Agora, porém, há um recurso até ainda pouco explorado. A Agência Nacional de Energia agora citou muito num novo trabalho, mas é um recurso pouco explorado, particularmente aqui em países como o Brasil, que é o aumento da eficiência energética na oferta e no uso. Pietro, muito obrigado. Você poderia falar, já introduzindo, sobre esse tema? Pois não. Com muito prazer. Bom dia a todos. Bem, de fato, essa questão de abordar o problema da redução das emissões, basicamente, o grande objetivo é esse agora, né? Antigamente falava-se quando vai ocorrer o pico da produção de petróleo. Agora fala-se em pico da demanda de petróleo, porque a preocupação é reduzir emissões e, até agora, conforme você disse, o foco da maneira de resolver esse problema tinha sido centrado na oferta, ou seja, na modificação da matriz de fontes primárias, de modo a substituir, ou pelo menos reduzir significativamente, as energias fósseis por energias de fontes renováveis. Agora, o que se percebe, e já não é de agora, é que isso não basta. Não basta porque não só esse processo de substituição é lento, tem sido bem mais lento do que se esperava anos atrás, tendo em vista um aumento de temperatura ambiente limitado a 1,5 graus, ou, mais realisticamente, 2, e olhe lá, né? Sabemos como isso vai ser difícil de ser alcançado. Mas percebeu-se que é preciso também atuar do lado da demanda, ou seja, diminuir essa demanda. E a redução da demanda, ela não ao menos não é recomendável que ela ocorra como está acontecendo esse ano, que houve uma redução global da demanda de energia da ordem de 5%, mas isso é devido a uma crise econômica provocada, ou, se não provocada, amplificada pela crise sanitária. O que nós precisamos, efetivamente, é uma redução bem significativa
do consumo e do consumo desnecessário. Frise-se isso, né? Quer dizer, não se trata de reduzir consumo pela renúncia à produção, renúncia a conforto e segurança. É preciso ter isso tudo, ou seja, mas com menos consumo de energia. Queria fazer um parênteses aqui, que é preciso chamar a atenção também para o fato de que não basta reduzir emissões, porque reduzir emissões significa aumentar o aquecimento global devido a um aumento do estoque de carbono na atmosfera mais lentamente. O problema está no estoque, não está no fluxo, né? Então, eventualmente, nem a mudança na estrutura da oferta, nem no comportamento da demanda serão suficientes. Vai ser preciso também medidas complementares de absorção de carbono, mas isso daí é um outro departamento, é uma coisa bem mais complicada, da qual eu não quero me estender agora. Pietro, sim. Uma questão, a gente ainda voltaria a essa questão um pouco da eficiência, até falar um pouco dos equipamentos, tal, enfim. Mas olha só, ainda falando da oferta, quer dizer, nos últimos anos, as energias de fontes renováveis, sobretudo a eólica e a solar, tornaram-se componentes importantes nessa expansão da oferta de energia elétrica. Hoje em dia, se você pega tem uma pessoa menos preparada, etc., vai perguntar, mas quais são as fontes renováveis que você acha? Ele vai dizer, solar e eólica, ótimo, é isso mesmo. Agora, a compensação, vamos dizer, da intermitência, né? Eu pergunto a você, acarreta aumento de custos operacionais até de investimento nos sistemas elétricos, né? Porque, quer dizer, nos períodos que não tem vento, não tem sol, insolação, eu vou acionar usinas termoelétricas, e o que torna essas fontes renováveis, talvez, indutoras de consumo de combustíveis fósseis, né? Quer dizer, e aí, por que eu estou falando isso? Quer dizer, nós vamos entrar na eficiência, vamos falar um pouco de equipamentos, alguma coisa assim, mas que não basta só ficar nas renováveis e tal. Quer dizer, porque há um aumento de custos quando você não tem uma bateria para segurar tudo isso, um aumento de custos quando você não tem vento, não tem sol. Não é isso? Você não pensa assim também? Com certeza. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Renato, é que essas fontes renováveis, particularmente solar e eólica, que são sazonais, ou seja, elas têm uma sazonalidade, principalmente, tanto a eólica, sobretudo, quanto a solar, e que também são intermitentes, elas não devem ser indutoras de maior consumo de energia fóssil. A gente não vai poder deixar de usar a energia fóssil, mas tem que usá-la da melhor forma possível, ou seja, tirar o máximo de quilowatt-hora por tonelada de carbono emitido, né? Ou por tonelada de gás ou que seja emitido. Eu queria só fazer um pequeno adendo no sentido de ressaltar que, além do solar e o eólico, que eu acredito que serão as principais fontes renováveis do futuro, mas nós temos outras, particularmente da biomassa, e no Brasil, então, isso é muito significativo, não só em termos de rejeitos agrícolas, como o bagaço de cana, por exemplo, né? Como também num manejo racional de florestas plantadas. No Acordo de Paris de 2015, o compromisso brasileiro foi de plantar até 2030 12 milhões de hectares de florestas.
há um saldo aí de florestas plantadas da ordem de uns 6 milhões de hectares, foram plantadas principalmente tendo em vista um programa siderúrgico que não cresceu. E essas florestas existentes, mais aquelas que seriam plantadas nesse prazo e que provavelmente não serão, porque até agora praticamente nada tem sido feito, isso tem um potencial de geração elétrica que é muito significativo. Com esses 12 milhões de hectares, a gente poderia gerar, nós fizemos umas contas com o apoio de uma empresa de consultoria que trabalha justamente com geração termoelétrica de origem florestal, algo da ordem de 2 vezes a produção de Itaipu, quer dizer, algo que se aproximaria dos 200 terawatts-hora. Quer dizer, é uma coisa muito significativa. Então, fora, naturalmente, um possível aumento da produção de cana, e aí também tem várias questões que a gente pode se aprofundar depois. Mas eu acho que a questão que você levantou, que é o custo da incorporação das fontes renováveis intermitentes ao sistema, ele é bem diferente do que esses valores que têm sido apresentados, que se referem ao chamado custo nivelado. O custo nivelado nada mais é do que a média dos custos diretos ao longo da vida útil do equipamento. E, de fato, esses valores têm diminuído muito significativamente, tanto do lado da energia eólica quanto do lado da energia solar. Eu, particularmente, acho que a energia solar tem um futuro mais promissor, digamos assim, do que a energia eólica, não por falta de vento, mas é porque a energia eólica já atingiu um nível de eficiência que a energia solar ainda está muito longe de alcançar. Ela tem várias possibilidades, principalmente do ponto de vista tecnológico, de conseguir materiais como um mineral chamado perovskita, que absorve radiações mais para o lado das altas frequências, do ultravioleta, do violeta, do que do vermelho, que é o caso do silício. Então, e há uma série de outras pesquisas que estão sendo feitas que eu diria que apontam para um futuro promissor para a eficiência da energia fotovoltaica. Agora, é claro que, quanto ao sol, a insolação ela varia muito, né? Depende muito do local, depende também da época do ano. Mas o que vai ter que ser feito, a meu ver, e é o que já vem sendo feito, são, basicamente, o uso dos reservatórios das usinas hidráulicas, que tem sido utilizado para compensar essas variações e explorar o chamado efeito portfólio, quer dizer, a diversidade regional, local da produção eólica e solar, mediante um aumento do reforço das interligações. Agora, é natural que o uso do reservatório, aumento de reforço das interligações e, proximamente, sistemas de armazenamento que não das usinas hidroelétricas existentes, e não todas, obviamente, aquelas que têm reservatório grande, né? As outras são praticamente a fio d'água. Mas isso tudo acarreta custos. E esses custos têm que ser explicitados
porque ninguém quer prejudicar a utilização dessas fontes. A utilização do solar eólico é absolutamente indispensável. Só que a gente precisa saber o que está fazendo. É preciso saber quanto que isso está custando, até mesmo porque não são as únicas fontes que estão concorrendo aí para aumento da oferta. Eu acho que... Então, só para arrematar, como fazer o armazenamento? Hoje fala-se bastante em relação a baterias. De fato, baterias têm sido desenvolvidas no sentido de serem utilizadas principalmente nas redes de distribuição, e os custos das baterias por quilowatt-hora armazenado vem diminuindo muito significativamente. Uns 8 anos atrás, 1 quilowatt-hora armazenado custava $1.000. Hoje está abaixo de, para as baterias muito grandes, está na faixa de 200, até menos, chegando perto dos $100. Agora, isso daí para as baterias de grande porte, baterias de sódio líquido e tal. Então, agora, existe uma tecnologia para lá de antiga, tem mais de 120 anos, que é a das usinas reversíveis, ou seja, da usina hidroelétrica em que a acumulação se faz por bombeamento. Você tem um reservatório superior, um reservatório inferior, e a água fica subindo e descendo. É claro que todos esses sistemas de armazenamento eles têm uma perda, eles são consumidores líquidos, obviamente, né? Senão, o primeiro princípio da termodinâmica iria para o espaço, não pode. Mas é uma forma uma forma perfeitamente viável, e também o fato deles operarem com máquinas hidráulicas, isso para o sistema tem um valor significativo. Você não tem... Eles são máquinas de grande inércia, ajudam a estabilidade do sistema, que não é o caso das baterias, onde você tem que sempre estar passando da corrente contínua para a corrente alternada e tudo mais, né? Tá certo. Basicamente... Agora, Pedro, eu vou já entrando em mais eficiência energética, quer dizer, Sim. O Instituto Nacional de Eficiência Energética, esse diretor, o INE, nunca entrou, vamos dizer, em questões voltadas a equipamentos, quer dizer, no residencial, de eficiência do ar-condicionado, etc., porque você mesmo falou uma determinada época na palestra, dizendo que tem o Procel, tem o Compete, e isso aí não era assim que vocês entravam. Mas agora, quer dizer, a eficiência energética não se faz somente por equipamentos mais eficientes, mas também por cadeias energéticas, aí é o que vocês estudam. Não é verdade? Você podia falar um pouquinho? Não, com certeza. Só historiando rapidamente o INE, né? O INE foi criado em 1985, né? Sim. E, não coincidentemente, alguns dos criadores do INE são aqueles que começaram com o Procel, digamos, 9, 10 anos antes, né? O presidente do conselho do INE é o Marcos José Marques, que você conhece. Certo. Ele tinha sido do Ministério de Indústria e Comércio, tinha coordenado o Proálcool, então ele conhecia muito bem já esse setor, o Jaime Buarque. Diretor da Eletrobras, o Fernando Milanês e tal. E esse pessoal todo lidou com o Procel. E o Procel, no início, fez muito diagnóstico de indústria, de empresa e tal, para ver aonde havia problemas. E percebeu que esses problemas, obviamente, não derivam apenas de equipamento, mas de digamos assim, situações sistêmicas, né? Isso foi o Procel. E aí, depois, quando o INE foi criado, o Procel continuou muito nesse trabalho de etiquetagem, de pesquisa de equipamento, depois veio
a Lei de Eficiência Energética em 2001, que finalmente exigiu ou permitiu que se exigisse uma eficiência mínima de alguns equipamentos, e isso foi sendo implementado gradualmente, mas percebeu-se, conforme você disse, que não fazia sentido duplicar o trabalho do Procel, inclusive porque o INE não contava com laboratórios nem nada. Então, era muito mais aproveitamento da experiência, digamos assim, da percepção de situações. E uma coisa que se percebeu claramente foi, primeiro, que a questão a questão da eficiência não estava limitada à eficiência do equipamento. E eficiência essa medida, obviamente, nas condições para as quais o equipamento foi projetado. Tinha também a questão, primeiro, do como o equipamento estava sendo usado, conforme conversamos ontem. É muito comum o sujeito precisar de um motor de, digamos, 2 kW e acabar comprando um de 4 porque não tinha o de 2 e o preço é o mesmo e tal. E aí o sujeito fica usando um motor superdimensionado que vai operar com uma eficiência muito baixa, né? Vai produzir reativo que vai ser uma beleza. Então, isso daí é muito ruim. Ou o cara que coloca a lâmpada muito alta e diz que a iluminação está ruim e que tem que trocar de lâmpada. Não é, tem que esticar o fio, né? Coisas desse gênero. Há outras situações também, antes de nós entrarmos nas cadeias energéticas, e que eu acho que vale a pena chamar a atenção, é que, às vezes, a ineficiência ou, digamos assim, o mau uso da energia, de um modo geral, decorre de uma sinalização econômica equivocada. Você sabe, né, que, devido a uma estrutura tarifária que eu não vou dizer inadequada ou não, certamente muito adequada não é, a quantidade de empresas que usam motores diesel na hora da ponta é uma coisa muito significativa. Quer dizer, o INE fez um estudo que depois até foi refeito para a EPE, e até a EPE menciona isso no plano, nesse plano 2029, que há pelo menos 8.000 megawatts de diesel entrando na hora da ponta. Isso foi estimado com base numa análise de curvas de carga, numa levantamento de informação junto aos fabricantes dos próprios equipamentos e a própria análise das tarifas, particularmente naquele horário comparado com o custo do diesel. Porque a maioria desses usuários que estão concentrados na média tensão, quer dizer, consumidores no nível A4 e um pouco A3, eles já tinham comprado os geradores ou por conta daquele famoso bug do milênio que não houve, ou por conta do racionamento. Então, o custo fixo, digamos assim, já estava lá. E mesmo que o sujeito não precise usar, ele acha que nem compensa tanto usar o diesel, se ele compra o diesel e ele tem um estoque de diesel, ele, de vez em quando, ele tem que gastar aquilo, porque senão aquele combustível vai se decompor, vai ficar prejudicado. Então, isso daí é uma forma de ineficiência energética, porque o sujeito podia perfeitamente estar usando energia elétrica. Agora, quando nós olhamos as cadeias, e a questão das cadeias energéticas é absolutamente fundamental, né? Porque, ao longo dessas cadeias,
principalmente quando você está tratando de produção de combustíveis ou de uso de combustíveis para a produção de energia elétrica, quando não é para calor, você pode estar tendo perdas muito significativas. Uma delas, obviamente, e talvez uma das mais significativas de todas, é o setor de cana. Você, hoje em dia, tem um potencial de geração de energia elétrica que está sendo explorado parcialmente, principalmente nas usinas mais novas, que, inclusive, têm maior porte, portanto, podem suportar um investimento adicional em caldeiras de alta pressão, em equipamentos de geração e construção de subestações, conexão com a rede, mas que estão, inclusive, ganhando muito dinheiro vendendo energia, inclusive vendendo no mercado spot, não só no mercado spot, mas vendendo também pelo PLD. Então, no ano passado, ano retrasado, ganharam muito dinheiro. Agora, partes, vamos dizer assim, talvez metade da produção de cana, que é moída anualmente, ainda não produz energia elétrica na escala que poderia ser produzida, porque eles usam ainda caldeiras de baixa pressão. Com isso, eles conseguem o suficiente em matéria de energia elétrica para garantir sua autonomia, mas não para produzir excedentes. Então, para citar alguns números, nessas usinas mais tradicionais, ainda do programa do álcool inicial dos anos 80, essas usinas produziam mais ou menos 7 kWh por tonelada de cana moída. Uma usina bem moderna, eficiente e tal, já produz 80, quer dizer, 10 vezes mais. E, portanto, tem um excedente muito significativo. E, ainda sem tecnologias espaciais, digamos assim, você poderia estar produzindo ainda mais. Outro campo que o INE explorou, estudou bastante e promoveu seminários foi na parte de biomassa de madeira. Tanto madeira, digamos assim, picada, estrudada na forma de pellets, na forma de briquetes, que é uma forma de energia que está sendo muito usada na Europa, não só para aquecimento doméstico, mas, sobretudo, para co-firing de usinas a carvão. Quer dizer, é uma forma do sujeito aumentar a vida da usina a carvão, tendo em vista as limitações locais que já exigem um nível bem mais baixo de emissões por quilowatt-hora do que aquelas que seriam usadas e seriam produzidas usando apenas o carvão. Então, eles misturam carvão com pellet e com isso, conseguem não só diminuir as emissões, mas aumentar a vida útil da usina. Fizemos seminários também sobre carvão vegetal. O carvão vegetal no Brasil é uma fonte de energia que eu diria uma energia secundária, né? Porque a energia primária é a madeira. E ele é amplamente utilizado na siderurgia, na indústria de ferro-ligas, enfim, e na produção de gusa, né? O gusa brasileiro, pelo fato de ser produzido com carvão vegetal, alcança preços muito altos, maior aceitação possível no mercado internacional, porque eles precisam de ferro gusa mais puro para misturar com sucata. Então, tem essas coisas. Agora, essa produção de carvão vegetal no Brasil, em parte, ela já é feita
de uma forma civilizada, de uma forma moderna, por essas grandes indústrias siderúrgicas que também plantam lá florestas lá em Minas Gerais, né? Como a Belgo-Mineira, que agora eu acho que é ArcelorMittal, né? Mas ainda há uma grande produção, principalmente no norte, de carvão vegetal com aqueles iglus de barro, onde a eficiência e as perdas são brutais. Além de explorar trabalho infantil, enfim, ali tem tudo de ruim, né? Pois é. Sim, não sei Assim, se... bom, mas eu ainda não cheguei onde você queria, que é no carro elétrico. Pois é, eu tinha falado com você, eu queria focar o carro elétrico. Essa parte de bagaço, a gente poderia esticar muito isso, quer dizer, eu acho que o bagaço hoje deve ter uns 4 mil megawatts lá de capacidade instalada, o etanol eu acho que pode ser aumentado, etc. Tal. Mas eu queria pegar a tua experiência do carro elétrico, quer dizer, que você falasse um pouco, quais as suas perspectivas do carro elétrico, etc. Bom, a gente está entrando no último bloco aí da nossa gravação, e eu queria escutar você sobre o carro elétrico. Sim. Bom, o carro elétrico é, obviamente, uma forma das mais importantes, mais significativas de se aumentar a eficiência energética. Quer dizer, quando você olha a eficiência de um automóvel a gasolina, quando você olha a eficiência do tanque à roda, porque a questão não é a eficiência do motor. Motor é uma coisa, carro é outra. Carro é um sistema, né? Então, você tem que pensar, pelo menos, do tanque à roda, se não do poço à roda. Porque quando você pensa em termos de poço de petróleo, refinaria, transporte do combustível e depois tanque, depois até chegar na roda, bom, aí a coisa é dramática, eu diria. Mas o carro mesmo, ele tem uma eficiência relativamente baixa, porque o motor de combustão interna de compressão não muito elevada, o diesel, naturalmente, é um motor de maior eficiência, porque a taxa de compressão é muito maior. Mas um carro a gasolina na faixa de uns 35, né? Mas depois você tem a caixa de mudança, todo o sistema de transmissão e tem vários equipamentos internos, bombas e eventualmente, bom, também tem o ar-condicionado, né? E então você acaba chegando com cerca de 15% da energia que entrou no tanque é aquela que chega na roda. Então, você substituir esse sistema de base térmica por um sistema de elétrico proporciona um aumento de eficiência realmente muito grande. Você praticamente triplica a eficiência. E isso, então, nos chamou a atenção. Nos chamou a atenção, inicialmente, foi o lançamento do Toyota Prius em 97, 98, por aí, que ainda não era um carro elétrico a bateria, mas era um carro híbrido. E só o fato de ser híbrido, da roda ser acionada por um motor elétrico, já representa um ganho muito significativo. Não só pelo fato do motor elétrico ser muito mais eficiente, mas porque o motor de combustão interna, ele ou funciona próximo do ponto de maior rendimento, ou ele para. Então, você tem ali um reservatório, como se fosse um reservatório de energia, como se fosse uma usina de bombeamento, né, que é a bateria. Claro, você tem que ter uma bateria de muito maior capacidade, com outras especificações, do que a bateria que nós temos nos nossos carros para alimentar só para dar a partida, né? Mas é uma bateria
relativamente barata. Inclusive, os primeiros carros híbridos nem usavam bateria de lítio, usavam, acho que a bateria de... Agora não me ocorre, mas um hidreto metálico, uma coisa assim. Mas o carro elétrico, é preciso lembrar que ele foi um carro amplamente utilizado no começo do século XX. O Porsche já fez um carro elétrico em 1904, em que as rodas eram motorizadas diretamente. Acho que as 4 rodas tinham motores no cubo da roda mesmo. Depois ele até fez uma espécie de trem em que ia um caminhão na frente com uma usininha e atrás ia um reboque para carregar um canhão de 100 toneladas. E esse reboque tinha todas as rodas acionadas por motor elétrico. Mas o problema do carro elétrico daquela época, e que era muito usado por senhoras, porque não precisava dar a partida com a manivela, que quebrava o braço de muita gente, era um carro que tinha relativamente baixa autonomia, e que também andava relativamente devagar. Portanto, era um carro eminentemente urbano. Eu acredito que o carro elétrico, agora, ele naturalmente está tendo um sucesso razoavelmente significativo. Tem gente que acha que é estrondoso, eu acho que ainda está andando um pouco devagar, simplesmente porque, para você ter um carro com alta autonomia, comparável com a autonomia de um carro a gasolina, e preços, digamos assim, palatáveis para a maioria da população, enfim, vamos ser realistas, no Brasil, né, população que pode ter carro, né, infelizmente. Aí, o que tem acontecido é que, em muitos países, a venda desses carros tem sido incentivada com doações, para ser claro, bem significativas, né? Coisas da ordem de 5, 7 mil dólares. Né? Com isso, então, naturalmente, o preço do automóvel vai diminuir bastante, e aí ele passa a ser muito atraente, principalmente para quem utiliza muito, porque se você faz as contas de quanto um carro elétrico vai despender anualmente com o que gasta um carro a gasolina, o sujeito vai gastar, em matéria de energia, algo da faixa digamos assim, de entre 1/3 e 1/4 do que ele gastaria com gasolina. Ou seja, isso para um sujeito como eu, que anda muito pouco, não tem nenhum significado, ou muito pouco, mas para um taxista é altamente significativo. O problema, naturalmente, para um taxista, para quem anda muito, é a autonomia. Esses carros da Tesla, eu estava vendo ontem, o carro da Tesla mais barato de todos custa, lá nos Estados Unidos, 38 mil dólares. Esse carro tem uma autonomia compatível com as necessidades de um taxista. Até mais, parece que ele dá uma autonomia para uns 400 quilômetros, uma coisa assim. Por isso, eu acredito que o carro elétrico vai, digamos assim, vai vingar. Ele vai... Os pequenos, talvez. Os pequenos carros para a cidade. Mas eu acredito que vai ser muito o carro para a cidade, porque aí você compatibiliza um carro de menor porte, portanto mais leve,
portanto, ele precisa de uma bateria menor, não só pelo peso, mas também pela exigência de autonomia. Então, ontem nós fizemos até uma continha, né? Um carro que precise andar, vamos dizer, que tem uma autonomia boa, 120 quilômetros. 120 quilômetros é que ele ande uns 8 quilômetros. Esse é um carro bem pequeno, 8 quilômetros por quilowatt-hora, né? Então, ele vai precisar de 15 quilowatts-hora. Isso vai custar, vamos dizer, uns 3, 4 mil dólares, né? Agora, 4 mil dólares lá, hoje em dia, 4 mil dólares são quase 20 mil reais. 20 mil reais já está a metade do preço de um carro econômico, né? De um carro pequeno, de um carro. Por outro lado, num país como o Brasil, nós temos que pensar menos, eu diria, ou não só no carro elétrico, mas temos que pensar também no que é o grande consumidor de diesel, que é o transporte urbano coletivo e, sobretudo, o transporte rodoviário, porque ali é que tem realmente o grande consumo de diesel e que é um grande poluidor, e, obviamente. Então, para fins urbanos, o Brasil tem também outra solução que já vem sendo usada, obviamente, que é o etanol. Só que o etanol ele é muito mais usado misturado com a gasolina do que como, digamos assim, de uma forma exclusiva, puramente etanol. Há regiões do país, principalmente no interior de São Paulo, onde o etanol é muito mais barato, onde tem muita gente, tem muitos milhares de usuários que só queimam etanol no carro. Mas o problema, e isso o INE vem apontando insistentemente, é que, hoje em dia, como a maioria dos carros é flex, isso tem a vantagem de permitir que o usuário escolha, não na hora da compra, mas na hora do abastecimento, se ele vai usar gasolina, etanol ou uma mistura do gosto dele, né? Mas o problema é que o motor flex é basicamente um motor a gasolina, feito para gasolina, que permite o uso do etanol, mas não tira do etanol todas as virtudes que ele oferece, particularmente permitir uma taxa de compressão mais elevada e outras vantagens também que decorrem das características físico-químicas desse combustível. Pois é, Pedro, então, eu acho que... não, pode terminar. Não, então, o etanol, pelo fato dele poder ser usado eficientemente em motores de ciclo Otto, uma questão de aumentar a taxa de compressão, você poderia perfeitamente pensar em sistemas de tração híbridos para ônibus, principalmente para ônibus urbanos, porque do momento em que você usasse um sistema híbrido, você estaria alimentando as rodas, ou acionando as rodas, melhor dizendo, com motores elétricos, e esse motor elétrico ele não quer saber se a eletricidade está sendo gerada a partir de diesel ou a partir de etanol. E, com isso, você reduziria, de uma forma bastante significativa, o nível de emissões no ambiente urbano. Em especial, para não ser redundante,
reduziria as emissões de material particulado, que é um grande causador de doenças pulmonares, sistema circulatório e tudo mais. Então, eu acredito que o etanol tem uma possibilidade muito importante de ser utilizado não só como um componente da gasolina, que naturalmente aumenta a octanagem, elimina esses oxigenantes que nem se usava antigamente, chumbo tetretila e MTBE, enfim, esses que são derivados de petróleo, né? Pedro, eu acho que você vê como é que esse assunto é rico. A gente poderia ficar aqui mais uma hora, não sei, falando. A gente tem um tempo. Com certeza. A gente vai terminar, a gente deve voltar a falar. No fundo, a formulação de políticas energéticas para os próximos anos, aí, as próximas décadas, é primordial, sem dúvida. Né? Você vê com certeza. Conversamos rapidamente aqui, tocamos vários pontos, e também fica bem claro, quer dizer, esse problema global que o mundo está vivendo é um esforço que não pode ser mais individual, nem mesmo dos negócios individuais. Quer dizer, vou obter o meu máximo de vantagem e o mínimo de esforço. Isso mudou. Isso é uma consciência que tem que ter, sobretudo nesse mundo energético, que certamente vai depender de diretrizes macros do país nas formulações de políticas energéticas. Às vezes eu acho que falta um pouco aqui no Brasil isso. Qual é a diretriz máxima que você quer? Não emitir. Quer dizer, no caso do carro elétrico, a gente tem a não emissão, como você falou, de partículas lá de NOx, certo? Não é nem emissão CO2. Mas o conjunto disso tudo que vai dar o enfrentamento dessa crise que nós estamos vivendo. Eu vou encerrar aqui, porque o nosso tempo aí, a gente tem um tempo aí para fazer essa gravação. Eu vou agradecer a você a tua participação e queria que você tivesse um alô final aqui, mas eu agradeço já a tua participação, agradeço a todos que vão nos ouvir aqui no nosso podcast ou no nosso vídeo, e queria dizer para você que eu queria deixar aberto para um próximo papo aí para a gente explorar esses ou outros assuntos. Olha, bom, Renato, queria agradecer muito a vocês, aqueles que nos ouvem, pela paciência e pelo incentivo. E eu gostaria, só para finalizar, ressaltar um ponto que você tocou. É preciso que haja uma política energética clara, bem definida, e me parece que, hoje em dia, tendo em vista essa crise ambiental com a qual a gente se depara, a nossa, vamos dizer assim, usar uma linguagem talvez naval, a nossa estrela polar é a questão das emissões, e não das emissões de carbono, onde é preciso também ressaltar que elas não são devidas apenas ao setor energético, na área agrícola, no próprio caso do desmatamento, que é uma coisa que, infelizmente, não está restrita ao Brasil, a Indonésia, outros países também têm desmatado muito. Isso tudo são componentes de uma grande mudança que está ocorrendo no mundo. E eu gostaria só de lembrar uma observação que foi feita por uns cientistas americanos, isso em 1960 e poucos, em que eles diziam que, ao transferir para a atmosfera uma grande quantidade de carbono que estava armazenado debaixo da Terra, a humanidade está realizando uma grande experiência geodésica, ou melhor, geofísica. Ou seja, isso em 1965, quando ninguém estava falando de aquecimento global, os caras já estavam percebendo que alguma coisa ia acontecer, porque são bilhões de toneladas de carbono
que estão sendo armazenadas na atmosfera em vez de estarem no chão. Isso, então, é uma preocupação que me parece que tem que nortear a política energética. Muito obrigado. Certamente, muito obrigado a você. Obrigado também ao professor Ronaldo de Castro, que está por trás disso. Ronaldo, Ronaldo, um abraço, então. Ele tira a roupa de professor, ele tira a roupa de professor e coloca a roupa de editor nessa pandemia. Ele vai ficar com outra experiência. Quando ele se aposentar, ele vai ser editor de vídeo. Pois é, foi bom te ver, Ronaldo. Muito obrigado a todos, obrigado. Renato, um abraço, muito obrigado. Obrigado. Hein? Até a próxima. Tchau.